Fala, cartoleiros e cartoleiras de plantão, sejam bem-vindos ao Cartomitagem FC. Eu sou o Diego e neste vídeo vou mostrar para vocês os times que fizeram essas pontuações e obtiveram essas valorizações que vocês estão vendo. Time principal do canal valorizou 16,57 cartoletas e um dos times que eu utilizo para a Liga Tiro Curto valorizou quase 30 cartoletas, foi um total de 28,82 cartoletas. Também vou falar sobre a estratégia, vou mostrar uma fórmula aí que muita gente utiliza e que dá certo para valorizar na segunda rodada do Cartola. E vamos montar o time principal pensando 100% em valorização para a rodada 2. É isso aí, sem mais enrolação, bora pra tela! Vamos lá. Tá aqui, Cartomitagem FC é o time oficial do canal, o time principal do canal. Patrimônio 116,57, pontuação 71,25. E vamos aqui ver quem foram os jogadores que foram escalados e obtiveram essa pontuação e consequentemente esse valor de cartoleta aí pra gente de valorização de quase 17 cartoletas. O técnico desse time era o Alberto Valentim, que saiu aí, né, do Cuiabá. O goleiro foi o Vanderlei. Nas laterais nós tínhamos o Guilherme Arana e o Kelvin. Na zaga o Miranda e o Lucas Ribeiro. No meio de campo o Tassiano, que foi o maior pontuador da rodada. O Edenilson e o Luan. O Luan que não foi tão bem assim. Já no ataque nós também tivemos o Yuri Alberto e o Gilberto, que não foram tão bem. Mas o Hulk correspondeu e foi o capitão desse time. É isso aí. E esse time, ele fez 71 pontos, como mostrei ali para vocês, 71,25 e valorizou 16,57 cartoletas. Para mim de bom tamanho, porque teve muita gente que inclusive não conseguiu valorizar com os times aí que montaram, certo? Agora voltando aqui um pouquinho para vocês, vamos falar da tática de valorização para a segunda rodada. A estratégia de valorização, né, no caso para a segunda rodada, antes mesmo de montar um time aqui com vocês. Vou dar alguns exemplos aqui, tá, para ficar mais fácil, mas vamos lá, vamos falar da estratégia. Qual seria? Nessa segunda rodada, basicamente existe uma fórmula que muitos utilizam e que vem dando certo nos últimos anos, que é, você pega o preço do jogador, multiplica esse preço por 0,45 e aí você vai chegar em uma média aproximada que esse jogador precisa ter ao final da segunda rodada para continuar valorizando. Ficou meio confuso para você? Não tem problema. Vamos com exemplos práticos aqui, começando com o Tassiano, por exemplo, que foi o maior pontuador da rodada. O Tassiano, ele fez 18 pontos na última rodada, certo? E ele aumentou de preço, ele valorizou e o preço dele hoje é de 16,71. Então, como que você vai descobrir a pontuação do Tassiano para que ele comece a valorizar? Você precisa pregar o preço dele que está ali, 16,71, multiplicar por 45, você vai chegar a um valor. E esse valor é aproximado 7,5, ou seja, ao final da segunda rodada, o Tassiano precisa ter 7,5 de média. Então tem uma continha aí embaixo que eu fiz, por exemplo, ele já tem 18 pontos. Então vamos dizer que o Tassiano jogue essa próxima rodada, mas que ele não faça ponto nenhum, ele fique zerado de ponto, ele faça exatamente 0 pontos. Resultado, ele vai continuar com 18 aqui, vai continuar com 18 e você vai ter que dividir 18 por 2 para pegar a média dele, porque ele na primeira rodada ele fez 18, na segunda 0, fez 2 partidas, precisa somar esses pontos e dividir por 2 para você chegar na média. E aí quanto que o Tassiano ficaria de média? Se dividisse 18 por 2, ele ficaria com 9 de média. E 9 seria maior do que os 7,5 que ele precisa para poder valorizar. Então mesmo que o Tassiano não faça ponto, ele fique zerado na rodada, ele já vai te ajudar a valorizar, certo? E vamos a uma outra situação. E se o Tassiano negativar, por exemplo? Eu também tenho aqui um exemplo para mostrar para vocês. Aqui eu tirei 2,5 pontos do Tassiano, como se ele tivesse perdido lá. Ele jogou, vamos dizer que ele vai jogar e ele perca 2,5 pontos. Então, de 18 pontos, ele vai passar a ter somente 15,5 pontos, 15,5. Você vai pegar isso, vai dividir por 2 para fazer a média dele.
você vai estar com 7,75 aproximadamente no final da segunda rodada de média para o Tassiano. Só que 7,75 continua sendo maior do que os 7,5 que você precisaria. Lógico que se ele fizer pontuação negativa, ele não vai valorizar tanto conforme ele vai valorizar caso ele venha a ter uma pontuação positiva. Mas eu acho que deu para entender bem aí. Quanto mais o jogador valorizou, menos pontos ele precisa fazer para valorizar nessa segunda rodada. Tassiano, por exemplo, é o jogador que provavelmente vai valorizar, porque mesmo que ele negative ali abaixo de 2 pontos, ele continua valorizando, certo? Agora vamos a um exemplo negativo. Vou usar também um jogador do Bahia, que é o Rodriguinho, por exemplo, que muita gente escalou aí, né, mais de 642 mil cartoleiros escalaram o Rodriguinho. O Rodriguinho não deu conta do recado, né? Ele fez ali a última pontuação dele foi de menos 1.5. E aí o preço dele atual é de 5,92. Então, qual é a média que o Rodriguinho precisa ter ao final da segunda rodada para começar a valorizar? Tem ali o cálculo, ó. O preço dele 5,92 vezes 0,45. Então, o Rodriguinho precisa ter de média 2,66 ao final da segunda rodada. Aí você pensa assim: ah, cara, mas 2,66 não é uma média tão difícil de conseguir. Mas vamos lá na continha que eu fiz ali para vocês entenderem. Para ele ter uma média de 2,66, ele precisa chegar numa pontuação que ele vai dividir por 2 e vai ter o 2,66 como resultado, certo? Então ali eu fiz a conta, ó. 2,66 vezes 2 daria 5,32 pontos, mais pontos positivos que ele precisa ter ao final da segunda rodada, certo? Então, para ele chegar nessa pontuação positiva, a gente tem que somar os 5,32 positivos que ele tem, só que ele tem que tirar o ponto negativo que ele já fez na primeira rodada, que foi 1,5 negativo. Então você tem que somar ali, ó, 5,32 mais 1,5, que daria um total de pontuação de 6,82, ou seja, o Rodriguinho precisaria, caso ele jogasse nessa segunda rodada, de fazer 6,82 pontos para começar a valorizar. Aí você vê a dificuldade dele começar a valorizar em comparação com o Tassiano. O Tassiano pode até mesmo negativar 2,5 e o Rodriguinho precisa fazer 6,82 para começar a valorizar. Para você ver a dificuldade que seria isso, certo? Então, galera, espero que tenha ficado claro essa parte aí dessa fórmula, né? Um pouquinho que ajuda a galera aí a conseguir a valorização. Segredo é: pega aqueles jogadores que valorizaram ali na rodada, que foram bem, e tenta colocar eles, encaixar no teu time dentro das possibilidades de cartoletas. Eu vou fazer isso aqui com o time principal do canal e vocês vão identificar, certo? Vou mostrar aqui para vocês agora o outro time, tá ok? O time que valorizou quase 30 cartoletas, que é esse time aqui, ó, o Cartomitagem FC LTC5, que é o Liga Tiro Curto 5. Que é um dos times aqui do canal que eu monto para participar de ligas tiro curto. Você vê aqui, ó, que ele está com 128,82 cartoletas, quase 130 cartoletas, e a pontuação foi 76,15. Vamos dar uma olhadinha aqui nos jogadores que tinha, ó. Eu fiz uma tática aqui de dobrar defesas de dois times e colocar o Klaus, que foi muito bem. No meio campo eu tenho aqui uns grandes pontuadores do Cartola lá, né? O Lucas, o Evangelista aqui, conseguiu pontuar bem. O Tassiano também foi o maior pontuador, o Luan nem tanto. Aqui o Welton foi bem, o Hulk foi bem e o Yuri Alberto, que acabou sendo capitão desse time, não foi tão bem assim. Talvez se estivesse aqui com o Tassiano, com o Hulk ou até mesmo com o Evangelista, faria uma pontuação maior. Mas só para vocês terem noção da tática que foi utilizada aqui, tá bom? A mescla aqui entre as zagas e jogadores baratos com possibilidade de boa pontuação na primeira rodada. E o técnico, o Alberto Valentim, certo? E esse time me rendeu quase 30 cartoletas nessa primeira rodada. Pessoal, vamos lá. Vou passar aqui agora para vocês a montagem do time principal do Cartola, certo? Vou botar aqui na tela e vamos lá para a montagem aqui
pensando em valorização nessa segunda rodada, certo? Não estou olhando muito para pontuação, claro, pontuar é sempre bom, mas eu quero valorização, certo? Vamos lá, vou colocar aqui para substituir todos os jogadores e vamos à montagem desse time. Vocês podem, se vocês quiserem, fazer aquela continha aí com cada jogador que você queira, ou pegar algum jogador aqui e encaixar no time de vocês. Vamos começar pelo técnico. O técnico eu vou colocar o mais baratinho, tá? Vou colocar aqui o Jair Ventura. Vai pegar o Palmeiras fora de casa, não tem uma possibilidade boa de pontuação, mas eu quero que sobre cartoletas aqui para eu escalar os jogadores. No gol, eu vou continuar, aí eu vou vir aqui na parte de, uma dica para vocês escalarem para essa segunda rodada. Façam um filtro de valorização, procurem escalar jogadores que valorizaram mais. E se for barato, melhor ainda. Então eu vou usar esse critério, jogador que valorizou, mas que continua barato, que é o caso do Matheus Claus do Bahia. Vai ser o goleiro do time para essa segunda rodada. Nas laterais a mesma coisa, vou colocar aqui o Igor Karius, que foi um cara que valorizou bastante, vai jogar contra o São Paulo, então ele não precisa pontuar tão bem assim para poder começar a valorizar. Poderia colocar o Léo, mas por falta de cartoletas do time aqui final, eu vou escolher um atleta mais baratinho aqui, que é o Renan Guedes, que vai enfrentar o Bragantino, que também não precisa de tantas cartoletas para valorizar, certo? Já na zaga, nós vamos de Fabrício Bruno e Léo Ortiz. São dois zagueiros ali que não são tão caros. O Fabrício Bruno até ficou caro porque ele valorizou bastante, mas quanto mais valorizar, menos pontuação ele precisa para poder valorizar novamente nessa segunda rodada. E o Léo Ortiz também, que precisa ali de cerca de 0 pontos para poder começar a valorizar. Então vai a dupla de zaga aqui para fácil valorização. Já no meio, não tem como ser diferente, Tassiano, Lucas Evangelistas e o Wesley. Eu vou gastar aqui minhas cartoletas nesses três, porque foram os três que mais valorizaram no meio campo no Cartola. O Tassiano, inclusive, com maior possibilidade de valorização. Já no ataque, nós vamos de Elinho, Rick e o outro atacante, o Caio Paulista. São jogadores que Caio Paulista aqui é do Fluminense, tá? O Rick é do Ceará e o Elinho do Bragantino. Jogadores que não precisam fazer uma pontuação tão grande assim para começar a valorizar, certo? E o capitão desse time, vamos escolher aqui, vamos dar uma ousada aqui, galera. Pensando aqui que já que é a valorização, vamos botar o Caio Paulista do Fluminense como capitão. Vá que o Caio Paulista consiga uma boa pontuação e ainda ajuda aqui o canal a pontuar bem, além de valorizar. Mais uma vez, foco para essa segunda rodada, galera. Valorização. Usa essa formulazinha que eu passei para vocês para escolher os jogadores. Faz aqui o esqueminha que eu passei aqui para vocês de colocar aqui os que valorizaram mais. Vai que vai dar certo. Você precisa de cartoleta para o restante das temporadas. Caso você queira time para a Liga Tiro Curto, antes do fechamento do mercado eu vou colocar aqui uns 3, 4 times para você também. E aí é já mais pensando em pontuação. Igual eu, por exemplo. Esse time que eu coloquei ali já quase 30 cartoletas, eu posso utilizar ele para uma liga tiro curto e escolher jogadores um pouquinho mais caros, pensando em pontuação e não muito em valorização, correto? Então vamos aos reservas aqui, bem rápido para fechar esse time. Reserva, o goleiro reserva vai ser, vou colocar o Tiepo, certo? Vai jogar contra o Palmeiras, então caso o Cláudio não jogue, o Tiepo vai ali e pode fazer alguma coisa, ganhar também uns pontinhos. Na lateral reserva, deixa eu ver quem eu separei aqui. Ah, sim. O meu lateral reserva vai ser o Kelvin, que se ele fizer 0 pontos ele já vai estar valorizando, caso algum dos laterais aqui não jogue. Na zaga, deixa eu ver, a zaga é o Nathan Silva. Cadê o Nathan Silva, do Atlético Goianiense? Nathan Silva, cadê você, meu garoto? Vamos botar aqui no filtro de valorização. Nathan Silva aqui, ó. É um cara que também que valorizou na rodada, então pode ser que, caso ele precise entrar aqui, né, como substituir um dos zagueiros, pode ser que ele ajuste também na valorização. O meio é o Ramírez do Bragantino, deu uma assistência inclusive aí, né? Ramírez. E no ataque, para fechar esse time, vamos lá, o ataque será o Vitinho do Atlético Paranaense. Cadê você, Vitinho? Vitinho,
que no caso, se for necessário que ele substitua algum desses jogadores aqui, também não precisa de tantas cartoletas para valorizar. Time fechado, galera, para essa segunda rodada. Nós vamos de Matheus Cláudio do Bahia no gol, Igor Karius e Renan Guedes nas laterais, Fabrício Bruno e Léo Ortiz na zaga, Tassiano, Lucas Evangelista, e o Wesley no meio campo. Já no ataque, Elinho, Rick e Caio Paulista, o capitão desse time. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. O vídeo pode ter ficado um pouquinho longo porque eu quis mostrar para vocês aqui os dois times, o principal e para a Liga Tiro Curto que eu utilizei. Quis falar um pouquinho da estratégia da segunda rodada e montar um time aqui para vocês, para que vocês possam ter noção dos jogadores para escalar na segunda rodada. Não caiam na armadilha de escalar os jogadores que estão mais escalados lá. Por exemplo, eu tinha visto há pouco tempo atrás que o Nenê estava bem escalado. Muito cuidado com isso, tá? Que são jogadores que, por mais que tenham potencial de ir bem na rodada, vão precisar de pontuações elevadas para começarem a valorizar. Não pensem dessa forma, pensem conforme eu mostrei aqui no vídeo. Jogadores que já valorizaram bastante e que a tendência é que continuem valorizando nessa segunda rodada, certo? Então, eu sou o Diego, esse vídeo foi para você aí que quer valorizar na segunda rodada. Se não se inscreveu ainda, já peço novamente aquela moral, se inscreve no canal, já deixa aquele like para dar uma força. Já é inscrito? Muito obrigado você que acompanha o meu trabalho. Compartilha aí com os amigos, daquele grupo de futebol, grupo de cartola, da galera que gosta de jogar o cartola aí. Valeu? Pessoal, até o próximo vídeo, vou falar sobre time para ligas tiro curto. Cola aí comigo que antes do fechamento do mercado tem novidade. Valeu? Um abraço, fique com Deus. Ótimo final de semana para todos vocês. Diego na área, fui!